Boa noite, queridos. Bom revê-los. Bom estarmos aqui mais uma vez. Eu quero convidá-los para abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta. Segunda aos Coríntios, capítulo 6, versículos 4 ao 10. Segundo aos Coríntios 6, do 4 ao 10, e nós leremos de modo alternado, onde eu estarei lendo os pares, os irmãos responderão com os versículos ímpares. Segundo aos Coríntios 6, do 4 ao 10. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Nós vamos orar mais uma vez. Gostaria de pedir a Ana Clara que nos levasse a Deus nessa oração. Amém. Queridos, vocês entenderam tudo que foi lido? O texto que nós lemos? Ficou claro? Bem claro mesmo? Tá. Existem coisas que são escritas, alguns temas nas Escrituras que são difíceis de conciliar. Mesmo nós busquemos entender, nós procuramos estudar, conciliar, mas algumas coisas parecem que não casam, que não cabem. Como, por exemplo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo podem ser três pessoas subsistindo em forma de uma só. Como explicar o mistério da Trindade, sendo que é um Deus só? Como a responsabilidade humana e a soberania de Deus podem andar juntas? Como Deus sabe todas as coisas antes que as peçamos, por que então pedir? E ainda mais difícil, se a oração não muda o coração de Deus, por que orar? Mais uma coisa, por que Deus permite o sofrimento se Ele tem todo o poder para curar? Olha só, para J. Packer, isso é um antinômio e não um paradoxo, mas uma contradição entre conclusões, entre coisas que parecem igualmente lógicas, razoáveis e necessárias. Naturalmente, trata-se de uma contradição aparente e há razões para se crer tanto numa quanto na outra, né? Nenhuma contradiz a outra. No paradoxo, não são os fatos que dão ideia, né, de contradição, mas palavras. Não é o acontecido em si, mas aquilo que se é falado. Alguns exemplos de paradoxos, por exemplo, sou livre quando sou escravo. Entristecidos, mas sempre alegres, nada tendo e possuindo tudo. Nesse caso, Parker diz o seguinte: a contradição é verbal e não real. Ela é só falada. Isso é paradoxo. A Bíblia afirma duas coisas de forma simultânea, ao mesmo tempo, sem nenhuma crise, né? Elas não chocam entre si. O que é um paradoxo? É, na verdade, uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica ou a uma situação que contradiz a intuição comum. Em termos simples, um paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser a verdade.
Está quase igual a explicação de Paulo, né? Bem clara, bem entendida, né? Mas nesse texto nós encontramos alguns paradoxos que nós vamos falar um pouquinho sobre eles, mas especificamente no versículo 10, primeiro que nós encontramos aí, como estar contente em tempos de descontentamento. Como estar contente se tudo leva ao contrário, né? Aí está escrito o seguinte: entristecidos, mas sempre alegres. Essa é uma ideia presente nas Escrituras, é uma ideia que está debaixo de a pessoa está debaixo de grande sofrimento. É possível ver pessoas experimentando, passando por tudo isso, mas debaixo da graça incomensurável de Deus. A alegria que o cristão tem, ela é indizível. Aí você pensa, mas como assim indizível? É porque a alegria que o cristão tem, ela supera todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer situação, né? Existe uma presença surpreendente de Deus em tempos de grandes lutas. E Paulo sabia muito bem disso, ele havia passado por isso e continuava passando, e ele transmite isso escrevendo aos Coríntios. Então essa presença surpreendente de Deus em tempos de lutas, ela é real, ela transforma, ela muda a situação. E muitas vezes as pessoas ficam pensando o seguinte: a tristeza que nós passamos, a situação que enfrentamos, pessoas oram para que a situação seja mudada. Paulo, ele ora em cadeias, em perseguições. Ele sabia que Deus poderia mudar, mas ele vivia alegre, independente da situação ou do resultado daquilo que Deus pudesse mandar para ele. Paulo e Silas, por exemplo, presos em Filipos, né, apesar de torturados, ainda encontram força interior para louvar a Deus, para entoar cânticos, para agradecer a Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvor a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Está lá em Atos 16. Eles não estavam cantando porque estava tudo bem. As pessoas, quando estão em velórios, é um lugar triste, é um lugar difícil de se estar. E ali é um fato que a tristeza reina ali, a saudade fica. Mas você passa, você vê alguém louvando a Deus, ele está agradecendo a Deus, mas ele está louvando a Deus pela morte de um ente querido. Ele está louvando a Deus porque em meio a toda aquela situação, ele consegue ter paz em Deus. E é isso que Paulo está falando. Todo o contexto era de dor para Paulo. Apesar disso, eles estavam experimentando grande alegria celestial. A perseguição, pressão, oposição, sofrimento, nada roubam deles a alegria do céu. Nada rouba a alegria do cristão. Aí você vê algum cristão cabisbaixo, entristecido, chateado com a vida, aborrecido com Deus, com a família. Algo está errado. Eu não estou dizendo para você sair dando gargalhada e rindo quando o seu irmão está doente, quando você está em crise, mas gozar dessa paz que Deus dá, dessa alegria, que ela supera todo e qualquer obstáculo. Assim como é muito comum encontrar pessoas que vivem um paradoxo diferente. São alegres, mas entristecidas. Aquelas pessoas, digamos assim, espalafatosas, que falam demais, riem, brincam, contam piada, onde está é uma alegria só, mas só enquanto está no meio dos outros. Saiu dali é só angústia, sofrimento, desilusão, porque não conseguem ter alegria, porque longe de Deus não tem alegria. Longe de Deus, nós não temos nada. Não só a tristeza, mas tudo provém de Deus. Há muitos avatares da alegria hoje em dia, que vivem sobre a falsa alegria, aparentemente alegres, mas o coração triste, moído e acabado. São fotos alegres no Instagram, fotos sorridentes, foto em meio a muita gente, mensagens positivas no Facebook, mas por dentro uma alma triste, mal resolvida, vivendo o seu pavor silencioso, sem alegria, sem paz,
sem bênção, porque não buscam e não entendem as bênçãos de Deus. Mas o texto está falando de pessoas fustigadas, privadas de seus direitos, expoliadas, ou seja, perdem tudo que têm e não têm mais bens, mas que ainda assim conheciam e conhecem a alegria celestial. Porque essa alegria, ela não está só na aparência, é uma alegria que fica dentro, ela está no coração, está na alma. Ela não consegue, ninguém consegue tirá-la. E este é o primeiro paradoxo que encontramos. O segundo é, também no versículo 10, pobres, mas enriquecendo a muitos. Como viver em escassez e ainda ser rico? Como ser rico se está faltando? Como ser rico se você não tem? Mas é isso que Paulo está falando. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Esse texto ensina que existem pessoas ricas, mas que são pobres, né? E outras pessoas que são pobres, mas com grande riqueza. Por exemplo, consideremos a declaração de Jesus acerca das igrejas de Esmirna e Laodiceia, que está lá em Apocalipse. Sobre a primeira ele diz: conheço a tua pobreza, mas tu és rica. E sobre Laodiceia ele diz: vocês afirmam, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, vocês ficam arrotando riqueza, mas não tem nada, nem roupa para cobrir a nudez. Então, viram só, é uma questão de perspectiva, é uma questão de olhar. Há muitos que se acham pobres, muito pobres, e Deus os acha ricos. E muitos que se acham ricos, mas aos olhos de Deus são pobres. E sobre a igreja de Esmirna, Deus diz: conheço a tua pobreza, mas tu és rica. E ninguém é pobre quando Deus as declara rico. E esta igreja atribulada, perseguida pelo Estado, é declarada rica diante de Deus, ainda que ignorada pelos homens, ignorada pela sociedade. Curiosamente, Jesus afirma no presente e não no futuro. Ele afirma o seguinte: tu és rica e não tu serás. Porque muitas coisas que nós vemos e percebemos, e nós às vezes vimos as pessoas falando com as outras no ato de consolo, falam: não, pode ficar tranquilo, você vai ficar bem, você ficará bem, como se isso só fosse acontecer amanhã. Não. Jesus fala com a igreja: você é rica, a igreja do Senhor é rica, não será. Nós temos Deus conosco, né? Esmirna era pobre, mas Jesus declara rica. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta. Como estamos nós, igreja de Deus? Ricos ou pobres? Precisando buscar ajuda ou oferecendo riqueza aos outros, mesmo sendo pobres? Embora fosse pobre financeiramente, aquela igreja era rica de recursos espirituais. Não tinha tesouros na terra, não tinha amontoado de bens, não tinha tesouros só tinha tesouros celestiais. Era pobre diante da sociedade, pobre diante dos homens. As pessoas olhavam para aqueles irmãos daquela igreja e os viam pobres, sem nada. Mas diante de Deus eles eram ricos. A riqueza de uma igreja não está na sua beleza interior, na sua fachada, né? Nos seus dizeres, nas suas luzes brilhantes, em tudo isso, mas na bênção e aprovação do Deus eterno, na bênção e aprovação do nosso Deus. Outro episódio a ser considerado encontra-se em 2 Crônicas 25, quando o rei Amazias contrata um exército, cujo rei era infiel a Deus, para lutar com ele numa batalha, pagando uma grande quantia, uma fortuna. Eram 100 talentos de prata, algo que não poderia se desprezar, sendo que cada talento pesa em média 15 quilos, ou seja, 1.500 quilos de prata, né? Não sei quanto custa a prata, mas naquele tempo era muito valioso, e creio que ainda é. Um profeta enviado por Deus, que nem é citado o nome, lá no texto de Crônicas,
ele vai e fala com o rei: desconsidere a ajuda desse povo. Não precisa da ajuda de gente que não adora a Deus, que não tem intimidade com Deus. Não deixe que eles vão à guerra. Ele tinha feito um contrato, já estava pronto, assinado e pago. Não tinha o que fazer mais. Ele precisava decidir agora se leva o rei infiel como aliado dele ou perderia o dinheiro que pagou. E ele decide obedecer à voz de Deus através daquele profeta. Ele entende que a perda desses bens implicaria numa bênção maior, que era a vontade de Deus. Ele perdeu bens materiais, mas ganharia muito mais do que isso. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Está lá em 2 Crônicas 25. E o profeta respondeu: mais do que isso pode dar-te o Senhor. Existem perdas que são verdadeiros ganhos. O tempo vai mostrando isso, porque muitas pessoas vivem correndo atrás de bens, correndo atrás de coisas, correndo atrás de aumentar os seus lucros, aumentar as suas rendas, aumentar tudo aquilo que pode lhe trazer uma aparente satisfação e acabam perdendo mais. E o tempo mostra isso. Nem toda vitória traz ganhos reais. Amazias vai para a guerra perdendo 100 talentos de prata, confiado unicamente na palavra do Senhor. Confiado na palavra de Deus que veio através do profeta. E o resultado é a vitória do povo de Deus. Dinheiro não pode ser critério absoluto de decisões. Não pode e não é. O único ponto que interessa é se Deus está no nosso lado. As maiores perdas e os maiores ganhos não são temporais, mas eternos. O povo de Deus, quem vive para Deus e obedece a Deus, os seus ganhos são eternos, não são temporais, não ficam por aqui. Jesus relatou certa vez a parábola de um homem que se julgava próspero, autossuficiente, abastado, muito rico, não precisava de ninguém, e no final da história Deus lhe pergunta: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta abraçar tudo que se pode e não ter Deus no coração? Aquele homem, depois de agir com arrogância, dizendo: tens depósito e muito bens, come, bebe, regala-te. Ele ouve o seguinte: louco, esta noite pedirão conta da tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Está juntando um monte de coisa, você vai morrer. Vai ficar para quem? Para quê? E Paulo entende muito bem esse paradoxo de perder e ganhar. E Paulo fala isso e deixa bem claro quando ele diz o seguinte: para mim, mais o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo está dizendo: tudo que nós temos não serve para nada se não tivermos Cristo. E se não tivermos nada e se tivermos Cristo, nós temos tudo. Então, em Cristo, Paulo encontra o seu maior bem. O grande ganho da sua vida não consistia em bens materiais, e ele nem ligava para bens materiais, prosperidade, status, posição social, bom salário. O seu maior ganho era Jesus. O nosso maior ganho tem que ser Jesus. O nosso bem maior é Jesus. É Ele que morreu por nós, é Ele que ressuscitou, vencendo a morte por mim e por você, pela sua igreja, que hoje se reúne aqui nesse local e em tantos outros pontos. E a igreja tem caminhado, e a igreja tem crescido, e nada, nem ninguém vai impedir a igreja de crescer e de continuar seguindo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalece, o povo fica preocupado: pastor, que vai ser da igreja se acontecer isso ou aquilo? Não vai acontecer nada. Vai ter perseguição, pastor? Pode ter, mas a igreja não vai acabar. É bíblico, está escrito, não vai acabar, né? Quando ele descobriu, perdeu tudo por causa da sublimidade e do conhecimento de Cristo.
Novas prioridades foram estabelecidas em sua vida e um novo critério de valor foi estabelecido. Nem todo lucro é ganho e nem todo fracasso é perda. As pessoas pensam o seguinte: tem que ganhar, tem que ter lucro, tem que aumentar a renda, tem que aumentar os bens, só andam atrás disso e acabam esquecendo do principal, que é seguir e servir a Cristo. E uma outra coisa que nós vemos também no versículo 10, o terceiro ponto: nada tendo, mas possuindo tudo, estar contente em tempos de descontentamento. Olha só, esse é um outro paradoxo, né? Não tendo nada, mas possuindo tudo. Aí algumas pessoas entram em parafuso com isso aqui, porque não dá para entender. Se eu não tenho nada, como que eu tenho tudo? Se eu sou pobre, como que eu sou rico? E ainda ajudo a muitas pessoas. Paulo fala de um terceiro paradoxo que muda a nossa vida. Estar contente quando tudo poderia estar diferente. Estar contente quando tudo poderia estar desabando na nossa cabeça, caindo sobre nós. Tudo se desmoronando. Nós precisamos de algo que se constitua nosso tesouro maior. E isso não pode ser encontrado em bens que possuímos. Não pode ser encontrado em qualquer lugar. Não pode ser encontrado nas ruas, nem em boates, nem em lugar nenhum, a não ser em Cristo. É só Ele que pode nos dar. Precisamos de algo muito maior do que bens materiais. E hoje nós somos uma geração marcada, e muito marcada, pelo descontentamento. Nada é suficiente. Temos cada vez mais, infelizmente, continuamos vazios e procurando mais. E cada vez, quanto mais procuramos, mais tristes ficamos. Fazemos viagens caras, eu nem tanto. Compramos carros bons, temos casas bonitas, algumas casas, verdadeiras mansões. Tem pessoas que têm tudo, que ele pode pensar em bens materiais, mas não tem nada, né? Continuamos vazios e descontentes. Somos uma geração descontentes, crianças, jovens, com seu corpo, com a vida, com Deus, vivem na rua da amargura, vivem reclamando, lamentando, lamuriando, tornam-se autocentrados, obcecados consigo mesmo, descontentes com tudo que tem, com tudo que o Pai faz, com tudo que a igreja faz, com tudo que lhe é oferecido. Não consegue ter contentamento, mesmo tendo tudo que se pode ter. Um dos grandes problemas da humanidade é esse descontentamento, é essa tristeza, é um sentimento que hoje ele é quase universal. Não há limite para a cobiça, não há limite para querer mais, não há limite para a insatisfação. As pessoas nunca conseguem satisfazer-se. Em Provérbios 1,19, nós lemos o seguinte: tal é o espírito de todo ganancioso, e o espírito de ganância tira a vida de quem o possui. E dizem que psicólogos reunidos alegaram que o apóstolo Paulo foi o homem mais feliz da vida, o homem mais feliz que passou nessa terra, pela seguinte declaração: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quem consegue viver contente em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação? Meus irmãos, quem tem Cristo, e Paulo, ele deixa isso claro: eu estou contente em toda e qualquer situação. Posso estar solto pregando a palavra, posso estar preso pregando a palavra, porque ele não deixava de pregar. Ele cantava louvores a Deus, mesmo acorrentado. E as correntes na época, né? Alguns dizem que eram presos às mãos e presos os pés. Não tinha muito movimento, não tinha para onde sair. O máximo que conseguia fazer era assentar mal sentado, mal posicionado. E ele não deixava de louvar a Deus. Os mais pobres acham que ganhando dinheiro resolveria o problema da felicidade. Os mais ricos percebem que o dinheiro não trouxe o sentimento de planificação que queriam. E muitas vezes continuam com a alma ainda vazia. Os altos se sentem complexados em relação à altura. Os baixinhos queriam ser mais altos, queriam crescer mais um pouquinho, né? Reclamamos do calor quando vem, do frio quando chega, da chuva, do sol. Parece que nada agrada. Está calor demais, podia fazer um friozinho. Caramba, está frio demais, né?
e eu não tenho agasalho, eu não tenho cobertor suficiente. Podia esquentar um pouco. Se chove, reclamamos. Se seca, reclamamos. Se esquenta, reclamamos. Se esfria, reclamamos. Não estou generalizando, mas você já ouviu muitas pessoas reclamando. Há poucos dias, ou mais de uma vez, esse dia chovendo muito, mais de uma pessoa reclamou comigo. Caramba, podia parar de chover, está chovendo demais. Eu falei assim, não acho demais. Achei muito difícil, foi quando faltou chuva, né, as barragens secaram e nós ficamos sem água. Aí foi difícil, aí foi triste. Água, muita água, não é problema. Água é vida, é saúde, pronto, né? Os altos então se sentem complexados, os baixinhos querem ficar grande, nada nos agrada, nossa alma está insatisfeita, nosso coração está inquieto, falta alguma coisa, sempre está faltando, as pessoas sempre ficam buscando. A questão essencial não é o que você tem, nem o que você faz, nem como você é visto pelos outros. O problema essencial não é a tempestade do mar, mas a tempestade que está no coração. Coração inquieto, a mente inquieta, a vontade que não passa, nada consegue satisfazer essa vontade. O nosso eu mais profundo, né? Nosso eu mais profundo é o que dá sustentação à nossa alma. Paulo, quando disse que aprendeu a viver contente em tudo, ele não estava em viagens do Caribe, ele não estava gozando de férias, descansando, ele estava trabalhando, e trabalhando muito, pregando. Então, falta alegria simples, genuína e profunda. Parece que Jesus detectou isso nos seus discípulos, né? Esse mesmo sentimento. Quando ele pergunta, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Côvado é uma medida que vai mais ou menos, o senhor é teólogo também, né? Mais ou menos da ponta do dedo até o cotovelo. Aí eu falo, se você for baixinho, a medida vai ser menor. Se você for grande, a medida é maior. Mas é mais ou menos meio metro, um côvado, né? Segundo as medidas aí. Então, Jesus, ele se refere a alguns discípulos que tinham problema com a autossuficiência, que eram incomodados com a estatura? Não. Ele está falando que eles andavam ansiosos, querendo saber e ter coisas que não necessitavam. E nós muitas vezes queremos saber de coisas que não precisamos saber, queremos ter coisas que não precisamos ter. A alegria do Senhor é a vossa força, afirma Neemias, lá em Neemias 8:10. O que isso quer dizer? Nós podemos aplicar isso à primeira pessoa, do singular. A alegria do Senhor é a minha força, né? Eu gosto também de falar lá no Salmo 23, quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor. Mas o Senhor é o meu pastor, mas Ele é o pastor da igreja inteira. Ele cuida de todas as coisas, mas é o meu pastor particular. Então Deus nos deixa. A alegria do Senhor é a minha força. Será que tem experimentado essa preciosa dádiva na nossa vida, na minha vida? Será que você tem capacidade, você tem entendido que você já experimentou essa dádiva de Deus na sua vida? Precisamos ser contaminados com esse poder sobrenatural que dá alegria em tempos normais. Isso também nos dá alegria nos dias calamitosos, nos dias difíceis, porque nós enfrentaremos dias difíceis. Já enfrentamos, já passamos por dias que parecia que não acabava. Tem dia que parece que o sol não vai embora. Como Josué pediu para Deus parar o sol, parece que está parado. Você quer que o negócio continue para passar logo, para acabar aquela dor, para acabar aquele momento, e não passa. A palavra de Deus afirma, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Está lá em 1 Timóteo 6. Talvez aqui, quando Paulo escreve a Timóteo, ele está tentando corrigir o mau humor e a melancolia de pessoas da igreja que Timóteo pastoreava. Ele fala, olha, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Vocês precisam estar alegres, né? Timóteo trabalhava ali e algumas pessoas se apresentavam com um quadro de desânimo, de descrédito, com desencanto, não ouviam direito o que Timóteo estava pregando, porque não prestavam atenção, e parece que talvez Timóteo tenha falado com Paulo, esse povo aqui está difícil, Paulo, me ajuda. E Paulo manda a carta e fala com eles. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Mudem de vida, mudem o jeito de agir. É isso que Paulo está falando com eles. Infelizmente, muitas pessoas já receberam o amor de Deus, mas ainda vivem descontentes,
sem gratidão por tudo aquilo que tem recebido. Aí só mais pastor, tem gente crente que é triste, que é chateada. Infelizmente tem. Tem pessoas que já receberam tudo de Deus. E o que é tudo? Não é todas as coisas. A bênção maior que é a salvação, que é a vida eterna. E vivem cabisbaixo, chateados, tristes, porque querem bens materiais. Se tem bens materiais, querem mais bens materiais. Se tem mais, querem algo mais. Não se satisfazem. Nesse texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo descreve a dura realidade que estava enfrentando. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém, não mortos. Paulo, apesar de todo esse cenário tão negativo, a alegria dele é contagiante. Dá para entender alguém escrever uma carta de alegria estando preso, estando algemado, estando apanhando, tomando surra, porque falava da palavra de Deus. Quando ele escreve aos Filipenses, ele fala dessa alegria. E ele deixa isso claro, precisamos estar alegres. A alegria de Paulo era contagiante. Esse paradoxo só pode ser experimentado por quem paira acima da circunstância. O momento, a circunstância, as dores, as dificuldades não podem nos limitar à vontade de Deus. Não podem nos separar de louvarmos a Deus. Deus tem nos dado tudo, Deus tem feito tudo por nós. E diante disso tudo, a pressão de homens ou situações favoráveis, mas percebe-se que o amado de Deus tem experimentado o consolo do Espírito Santo. Nós somos consolados o tempo todo. E caminhando para a conclusão, nós vemos aí o maior dos paradoxos, o maior deles, a maior contradição que se pode considerar. Por exemplo, como estar contente em tempos de descontentamento que falamos, entristecidos, sempre alegres, como viver em escassez e ainda ser rico, pobres e enriquecendo a muitos, como estar contente em tempos de descontentamento ou de desapontamento, nada tendo e possuindo tudo. Mas nas Escrituras Sagradas, o maior dos paradoxos é encontrado na cruz. O maior paradoxo é encontrado na cruz, porque há mais de 2000 anos atrás, Deus permite que seu Filho fosse submetido à morte mais cruel e dolorosa já criada pelo homem. A morte na cruz. A crucificação é uma cruz romana. Além de ser muito humilhante, era muito dolorida. Para que Cristo pudesse redimir ou pagar tudo que tinha que ser pago pelos nossos pecados, por nós. Então, Deus morrendo de modo sacrificial para que os homens possam obter a vida eterna. A cruz está repleta de contradições. Por exemplo, maldição e bênção. Aquele lugar maldito torna-se o lugar da redenção e da graça mais profunda. Injúria e impropério versus perdão e amor. Jesus sofreu ataques, as pessoas falavam, os soldados e até mesmo os ladrões lançam impropérios, mas o que sai da boca de Cristo é o perdão transformador, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo, então perdoa. Mais uma coisa, derrota e a maior vitória. Aparentemente,
é a derrota do bem. Um sistema perverso de julgamento, juízes que dão sentenças iníquas. Aparentemente, o mal e o diabo venceram. Entretanto, a cruz é o lugar da vitória, da luz contra as trevas, do bem contra o mal, de Deus contra o diabo. A maior vitória de Cristo na cruz não foi contra o sistema perverso humano e contra as enfermidades, mas contra as forças do mal, contra a tirania do mal. E mais uma coisa, morte versus vida. O autor da vida é crucificado. Aquele que pode dar vida foi morto. Deus morre. Que contradição! Deus, autor da vida, morre na cruz, pego pelos homens. Aparentemente, a morte venceu, prevaleceu. Entretanto, o inimigo ali foi derrotado, foi pisado. Jesus morreu, mas ressuscita no terceiro dia. Na cruz, maldição vira bênção, a derrota se transforma em vitória, a morte se fez vida e a tristeza tornou-se em alegria. Então, queridos, quando você enfrentar seus paradoxos, as dificuldades, quando a vida não fizer sentido, quando tudo parecer desmoronando, olhe para a cruz, olhe para Cristo. Quando a derrota e a tristeza parecerem dominar sobre sua vida e a sua realidade, e a sua realidade for de trevas, de escuridão, busque a realidade de Cristo. Contemple a cruz de Cristo. Viva a vida de Cristo. O Espírito Santo está em nós. Nós não podemos nos deixar vencer pelas circunstâncias humanas, pelas coisas terrenas, mas pelas coisas de Deus, pelas coisas celestiais. Cristo foi crucificado e ressurreto. Olhe para o Cordeiro de Deus que foi morto, mas está à direita de Deus Pai e vive pelos séculos dos séculos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Cristo que morreu por nós, morreu por mim e por você. E nada de achar que não tem nada, que você não tem nada, não possui nada, porque nós possuímos tudo, que é a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe, vamos orar? Deus, te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que temos de ser servo do Senhor, servos, ó Pai, que não merecíamos estar aqui, não merecíamos a salvação, mas o Senhor deu seu Filho amado para morrer naquela cruz maldita, Pai, para nos redimir, para nos comprar, pagar um preço que não foi barato, foi um preço muito alto, que foi o seu sangue derramado, mas também não só nos redimir, mas vencendo a morte, nos dando a vida eterna, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Muito obrigado pela sua igreja, muito obrigado pelas famílias que têm sido alcançadas através dos teus servos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.